Está no ar o podcast Mais Mulher, esse espaço seguro, feminino, acolhedor, que você pode chamar de seu. E o tema desse podcast é beleza, forma, estética, cirurgia plástica. E para isso a gente convidou ele, Dr. Marcos Calazans. Bem-vindo, Dr. Marcos. É muito bom receber você aqui. Obrigado, estou à disposição e é muito bom estar aqui com vocês também. Voltando à minha casa, né, o Bom Filho, a casa torna. Foi aqui que eu comecei as minhas redes sociais, eu estava aqui comentando com vocês. Então, estou aqui e é um prazer estar aqui de volta. Que bom, é um prazer também receber você aqui. E esse tema, a maioria da mulherada gosta, né? Cirurgia plástica. Mas antes da gente falar disso, assim, da sua atuação, né? De como que acontece todo esse processo, eu queria saber um pouquinho como que você chegou nisso. Sabe, como é que você foi pra medicina? Como é que você foi sendo direcionado para trabalhar com operar a forma, sabe? Como que tudo isso foi te chamando, assim? Como que aconteceu? Então, foram motivações diferentes, assim. Para medicina, eu lembro que eu queria de verdade assim, um intuito de ajudar, e eu sempre mirava no Nordeste. O meu intuito era ser médico e ir para o Nordeste e ajudar o pessoal, e aí eu sempre sonhei em receber até salário, assim, tipo galinha, ovo. Eu não iria cobrar absolutamente nada de ninguém, era viver lá para cuidar dos outros. Depois eu entendi que assim a gente acaba não ajudando muito bem, né? Você tem que ter estrutura para cuidar das pessoas, não basta eu colocar a mochilinha nas costas e bater de porta em porta que eu vou conseguir ajudar as pessoas. E isso chama-se amadurecimento. Aí depois que eu amadureci e fui motivado a ir para a cirurgia plástica no seguinte sentido: enquanto eu estava em formação, a minha mãe foi submetida à cirurgia reparadora pelo SUS. E aí a minha mãe passou de uma pessoa tímida a uma pessoa extremamente extrovertida e divertida. E eu vi que aquela mudança que aconteceu no externo, que era o que a gente enxergava, na verdade aconteceu na parte interna dela, e isso a gente não enxergava. E engraçado que isso nunca foi uma coisa visível, assim. Eu nunca olhei para minha mãe e pensei, é uma pessoa triste. É uma pessoa introvertida porque ela está triste. Não, sempre foi uma pessoa alegre. Mas de repente, com essa modificação externa dela, ela passou a ser uma pessoa extremamente extrovertida, saía, se divertia, não dependia de absolutamente ninguém para fazer nada. Sabe aquela coisa que você tem que sair, com quem que eu vou? Minha mãe não tem isso. Ela sai, independentemente se alguém for ou não, ela está se divertindo sozinha e sendo feliz. E foi isso que te levou então para trabalhar com a cirurgia plástica? Com a cirurgia plástica. Porque você entendeu que mexendo no externo também altera todo o mecanismo interno da pessoa. E naquela época eu sabia que eu queria trabalhar, que eu não queria trabalhar, eu não sabia a minha área de atuação, assim, eu estava fazendo medicina sem saber o que eu iria fazer. E sabia que eu não iria fazer cirurgia, e quando eu fiz cirurgia eu sabia que eu não ia fazer plástica. Então acabou que eu acabei fazendo cirurgia e depois acabei fazendo plástica. Olha só. E você consegue ter... Como que isso aconteceu, né? Eu decidi que eu não ia fazer isso, mas acabei sendo levado para isso, assim. Você tem alguma ideia, alguma informação sobre isso, assim? Tem. Foi... Primeiro que eu tive filho na faculdade. Então, quando eu tive filho, eu pensei, cara, não dá para eu estudar e ter filho ao mesmo tempo, né? Eram responsabilidades que se uniam ali e não me dava tempo de estudar. E eu achava que eu não ia conseguir fazer residência, inclusive quis sair da medicina, quis só trabalhar, mas aí meus familiares me pegaram e falaram, não, pelo amor de Deus, estuda, termina a sua formação, depois a gente ajuda e aí depois você vê. E aí acabou que eu fui sendo direcionado para a cirurgia porque eu gostava de fato de algo mais prático. Algo cujo resultado eu visse na hora. Eu não queria, eu vi que eu não tinha a paciência de entregar um remédio e você voltar daqui a um mês para eu ver se deu certo. Eu queria terminar e ver, deu certo. Ser resolutivo. E depois esse acontecimento com a minha mãe aí me direcionou para a plástica com muita força. Assim. Maravilha. E eis a questão, né, polêmica, assim. Porque Goiânia, estamos em Goiânia, e Goiânia leva a fama, né, de ser a capital das mulheres mais bonitas. E aqui também é a cidade que se faz mais cirurgias plásticas. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho, assim. A mulher goiana, ela é bonita porque ela é bonita ou ela é bonita porque se faz muitos procedimentos aqui em Goiânia? Sim. Eu creio que é uma coisa mais sociocultural, assim, uma coisa mais
vaidade genética, eu acho que é uma coisa regional. Antes de você nascer, eu já era criança. Então, a Goiânia e Goiás já carregava essa fama de ter as mulheres muito bonitas, né? E naquela época a plástica não era tão acessível como é hoje. Então, atualmente, a plástica se tornou acessível, popularizou-se e a fama das goianas permaneceu. Então, é uma coisa que já existia antes mesmo da plástica e agora, apesar de que Goiás, Goiânia é uma parte geográfica do país em que se faz muitos procedimentos estéticos, ainda assim seguiu o fluxo do Brasil. Então, o Brasil como um todo cresceu em procedimentos estéticos, Goiás acompanhou e a gente continua com a fama, mas é culpa de vocês mesmo, dos seus pais, assim, que entregaram essa beleza pra gente. E qual que é a sua demanda maior dentro da sua atuação, né? Você percebe que tem uma que está sempre presente, que tem uma constância maior, sabe? Qual que é a demanda que você mais encontra de pessoas querendo transformar alguma coisa externamente, assim? Tá, a minha demanda, ela corresponde à demanda do Brasil, que é mais contorno corporal, daí você inclui lipoescultura, abdominoplastia, e cirurgia de mamas diversas, né? Tanto aumento, quanto diminuição, quanto só levantamento, redução e assim por diante. E cirurgia íntima, né? Que é a ninfoplastia, que essa antigamente era um pouco mais escondidinha, agora ela vem se aflorando e tornando-se mais popular também. Então temos aí essas 3 demandas, digamos assim: contorno corporal, cirurgia de mama e ninfoplastia. E a ninfoplastia ainda é um tabu, assim? O que você sente em relação a isso? Você disse que era mais escondidinho, né? Que agora tá se trazendo mais pra... Porque assim, o que me causou uma certa confusão, porque mulher costuma conversar absolutamente tudo, né? Uhum. Só que nessa parte de cirurgia íntima, a mulher não conversa muito. A maioria esmagadora de mulheres que nós tivemos o contato, que vieram com essas queixas sobre cirurgia íntima, elas descobriram esse incômodo delas, que sempre existiu, mas queria modificar agora na idade adulta. Eu falo, mas por quê? Não sempre te incomodou? Incomodou, mas eu achei que era um incômodo que todas as mulheres tinham e que era uma coisa que não se mexia. Então, assim, ela não sabia que era possível mexer e achava que todo mundo era assim. Não é, cada um tem sua particularidade, né? Em tempo, não existe uma ninfa, né? Não existe uma parte íntima da mulher que seja normal. Existe aquilo que você se incomoda ou que não se incomoda. Como se incomodava ela e ela achava, ninguém comenta sobre isso, então deve ser alguma coisa normal e eu tenho que conviver com isso. Às vezes chamava atenção porque ela ia com uma roupa de academia e ficava à mostra as ninfas dela, naquelas roupas de academia, e ficava sem entender o que a outra mulher fazia para esconder, que nela não aparecia porque em mim aparece. Uhum. Mas elas nunca comentaram sobre isso. Uhum. Aí depois, na idade adulta, que ela teve contato, falou assim, a sua não é assim não? Eu falei, não, não é assim não. Rapaz, será que tem como mexer? Não, então vou procurar alguém. Aí ela procura e depois que ela faz, ela fala, por que eu não fiz isso antes? Gente, como é que a gente não sabe isso? Que até hoje é uma dificuldade que nós profissionais temos de lidar com isso, inclusive na internet, né? Porque é uma coisa que você não pode falar às claras, porque senão a internet vai te podar de algum sentido, né? Não pode ser mostrado, obviamente. E a mulher, quando vê, ela vê e ainda assim ela se esconde, né? Ela fala, peraí, deixa eu ver isso aqui certinho, escondidinho. Ela não vê no público, né? Ela não conversa com a amiga sobre isso, ela não pergunta como é, e se alguém já passou por isso, ela não conhece alguém que tenha passado por isso. Entendeu? Então ainda assim é uma coisa tabu. Sim, ainda é tabu. E eu achei interessante o que você falou, porque nesse caso da ninfoplastia, pelo que você me falou, não tem um padrão, né? Não tem um molde. Você vai olhar o que incomoda a pessoa e ali, então cada cirurgia é uma cirurgia. Exatamente. E é o que eu acho que deveria ser, né? Na vida de todos nós, é o que te incomoda. Só que para as outras coisas já existiu e já existe uma certa padronização. Por exemplo, um exemplo bacana. Todo mundo fala assim, eu quero a mama natural, com prótese. Eu quero ela mais natural possível. Mas a natural não é com esse arredondamento aqui em cima. Nenhuma mama natural é redonda aqui em cima. Uhum. Ela faz uma curvinha para baixo, ela é meio côncava. Uhum. Ela fala, não, mas eu não quero. Não, então pera, prótese te faz uma beleza não natural, é uma beleza artificial. Só que hoje já está naturalizando esse tipo de beleza. Tornou-se, o natural já não é mais natural.
E na parte íntima ainda não existe isso. Não existe essa... Ninguém falou para você postar uma foto e falou assim, esse aqui que é o bonito, hein? Então, mas vai que segue a mesma trajetória histórica das outras partes do corpo, né? Que fala, mama bonita é assim, hein? É uma padronização social. Mas na parte íntima não existe essa padronização. Sim. E pelo que você conta, a sua demanda maior é mulheres, né? Você também opera homens? Existe essa demanda? Existe essa demanda, mas eu não opero homens. Dr. Marcos, fala pra gente um pouquinho dessa construção da cirurgia plástica, né? Como que tudo isso era feito antes, como que é feito hoje, o que mudou, né? O que se transformou aí no decorrer dos anos, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. E é engraçado que a gente, quando fala assim, o que mudou da cirurgia plástica, a gente pensa num espaço de tempo grande, né? Mas não é, tipo de 10 anos pra cá, 7 anos pra cá, é que mudou-se muita coisa, né? Porque os estudos vieram mostrando coisas que até a gente comentou agora, o pós-operatório que é um problema. Hoje em dia o pós-operatório não é mais problema, né? Hoje a gente tem o seguinte problema no pós-operatório. Um problema que antigamente que eu falo, há 7 anos, era quando você for operar, seria necessário que você tivesse algum parente com você, uma ou duas pessoas para cuidar de você, porque você ia ficar imóvel, e dolorido, né? ter que Você não ia aguentar aquelas... mais nada, não ia poder dirigir, não ia poder trabalhar, não ia poder fazer. Você não pode pegar o seu prato de comida. Alguém chega a trazer para você, dava na tua boca. Isso não acontece mais, isso é o contrário. Se fizer, a gente briga. A gente fala, cara, não é. A recuperação da cirurgia plástica hoje é movimento. É você voltar às suas atividades o mais precocemente possível. Então eu preciso que você termine sua cirurgia, no dia seguinte você já vai fazer o que ele é habitual. Lógico que, por exemplo, numa abdominoplastia, você já vai ficar em pé e caminhar? Não, você vai caminhar com as limitações que a abdominoplastia exige, mas você vai caminhar. Eu posso trabalhar? Pode, inclusive se quiser, fica à vontade. Aí agora, o que as mulheres estão reclamando? Não, mas eu tenho que trabalhar? Eu falei, não vai nada te impedir. Não, doutor, não quero não. Agora que eu tirei o meu momento, meu marido para cuidar de mim, não precisa. Nossa, mas eu posso dirigir? Pode. Ah, não, quem vai dirigir para mim? Então, se você falar isso na frente dele, ele vai querer que eu dirija. Sim, pode dirigir. Não, mas ninguém vai me dar comida na boca? Ninguém vai te dar comida na boca. Olha Tudo só. mudou. Sua recuperação agora é exatamente o seu habitual. Não vai mudar absolutamente nada. Que maravilha, né? Outra coisa que eu reclamava muito era de dor. Hoje a analgesia é completa, né? Você não vai ter dor. O objetivo é que você não tenha. Se você está tendo dor, tá errado. Tem que mudar, né? Tem que melhorar a analgesia. Você fala isso no pós? Sim. Então não é para você sentir dor, não é para você ter limitações, é para você passar por uma experiência bem bacana. Então, tem paciente minha que eu adoro, eu sempre dou o exemplo dela, né? Dei alta para ela, à tarde ela tirou foto com água de coco no parque. Minha paciente de lipoabdominoplastia. É esse o nosso objetivo. O que ela faz no sábado? Passeia no parque. Aí a gente pergunta para ela, cadê teu marido? Viajou. Mas te deixou sozinho no pós-operatório? Sim, tô normal. E para cada tipo de cirurgia tem um pós-operatório diferente? Por exemplo, contorno corporal é uma semana, mais crítico, assim. Aí quando é contorno corporal, a gente chama de resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma. Ou seja, quanto mais a gente mexer no teu corpo, mais inflamada você fica, maior a sua sensação de estar doente. Sabe uma gripe? Você está com o corpo inflamado. É aquela sensação que você tem no pós-operatório de lipoaspiração, por exemplo. Porque a lipoaspiração a gente mexe no teu corpo mais extensamente do que outro tipo de cirurgia. Mama, você não vai ver que operou. Você só vai saber porque você está com os equipamentos diferentes. Mas dor, imobilidade, nada. Não vai mudar absolutamente nada. E esse da lipoaspiração vai mudar porque você vai ter essa sensação de estar doente. Você não sabe explicar o que é. Você fala, pai, tem alguma coisa incomodando, sabe? Aquela sensação de doente, subjetiva. Uma coisa que eu queria mas dor não. Uma coisa que eu queria que você voltasse também, assim, que quando a gente falou disso eu lembrei, que você falou em relação à sua mãe, né? Que foi impressionante, assim, que uma abundância externa transformou o mundo interno. Na sua atuação, com o que você observa, assim, as suas intervenções, né? Com as mulheres que te procuram para fazer essas modificações, você percebe que existe ali, por exemplo, sempre que eu opero mama, acontece essa mudança interna. Você consegue fazer essa percepção, assim? É visível. É totalmente visível. O que a gente não pode, como a gente não pode... Meu sonho era que pudesse colocar fotos dos rostos das pessoas. Porque a foto dela, do pré-operatório e do pós-operatório, o olhar muda. Olha só. Completamente.
completamente. Então isso vai mudar sim a autoestima dela, vai mudar a percepção que ela tem dela mesma. Então não é só estética, né? Nunca foi. Nunca foi. Nunca será. Porque muda muito. Ela vai... A pessoa, aparentemente, a gente chama isso de psicologia cirúrgica. Assim, a gente, obviamente, não atua na parte psicológica da paciente de forma direta, mas de forma indireta, sim. Existem vários fatores que vão mexer na sua autoestima. Uma delas é como você se vê. E como você se vê, teu espelho acaba te dizendo com muito peso isso, né? E aí ela se cobra muito. Então imagina, e aí tanto é que eu falo assim que uma coisa que me causa uma certa preocupação nas mulheres é assim, que elas chegam e falam assim, eu estou horrível. E eu no começo eu até ri, eu pensei, tá brincando. Não, não tá brincando, ela se acha de fato horrível. Aí eu tiro foto dela, jogo na tela e falo, tá horrível? Ela tá horrível. Tá, esquece que é você. É sua amiga agora, tá horrível? Não. Aí não. Você vê como a pessoa se torna extremamente exigente para consigo mesma, muda a percepção dela, o que ela tem para consigo mesma, e aí vai influenciar em todas as áreas da vida dela. Se ela está horrível, ela se sente incompetente. Se ela se sente incompetente, ela assume essa postura de uma pessoa incompetente, aí ela não consegue lidar com algumas frustrações na vida, aí fala, claro, também sou incompetente, eu não consigo fazer nada porque eu sou horrível, e lá você vai. Então imagina assim, como isso vira uma bola de neve. Às vezes ela não dá o primeiro passo para ter um relacionamento com uma pessoa, às vezes ela não conversa olhando no chefe, nos olhos do chefe, e aí ela perde uma oportunidade de emprego, às vezes ela não sorri, e aí ela perde uma amizade. Então isso daí vira uma bola de neve, um ciclo vicioso que vai deteriorando a vida dela de uma certa forma por causa de uma coisa. Então é muito grande isso. E aí quando você modifica essa coisa, é óbvio que não é ela o ponto fundamental, porque se for também tá errado. Tipo, você está extremamente triste e infeliz, sua vida não presta por causa da mama. Então, isso que eu queria te perguntar, você faz um trabalho em conjunto com outros profissionais ou você atua somente ali na cirurgia? Atuo somente ali, mas aí a nossa equipe ela é direcionada para atuar como um todo. A nossa equipe, você vê que tem lá, eu tenho a minha instrumentadora, que todo mundo tem essa visão. Tem a minha gerente, tenho a minha secretária, que todas elas abordam a paciente tem contato com todo mundo. Sim. E todo mundo vai direcionando ela nesse sentido. A gente não está aqui para operar a tua mama. Tanto é que eu falo que a gente não é vendedor. Eu já fui chamado a atenção de paciente que fala assim, poxa, você fez minha lipo, adorei, mas por que você não falou que minha mama estava horrível? Eu falei, porque sua mama não estava horrível. Tá sim. Não, quando você veio aqui, você achou que ela estava horrível? Não. Mas agora que o meu corpo mudou, eu estou chamando a atenção à mama. Então tem que partir de você e não de mim. Eu não estou aqui para te vender um procedimento. Eu não tenho que olhar e falar esteticamente está ruim tua mama. Sim. Não, tem que partir de você. Se você acha que está ruim, tudo bem. No caso da ninfoplastia, né, que por exemplo a intervenção é no sentido estético ali dos lábios, certo? Mas por exemplo, na mulher que passa por parto normal, por exemplo, tem uma modificação do órgão como um todo, né? Existe um procedimento também para amenizar isso? Você recebe muito essa demanda? Como é que é? É porque assim, existem alguns fatores. O que a gente está falando é das ninfas, né? Que tem os grandes lábios, são aqueles mais externos. As ninfas que você fala são os lábios. Isso. Aí os grandes lábios são mais externos, são aqueles da zona que tem pelo. Depois tem os pequenos lábios. O interessante seria que os grandes lábios, quando em posição natural, ficassem em contato e os pequenos lábios não atrapalhassem esse contato, que eles ficassem ali escondidinhos. Internos, né? Quando os pequenos lábios extravasam essa região, eles podem ficar visíveis em roupa, eles podem machucar na relação sexual, eles podem machucar na bicicleta, numa moto, no sentar. Sim. E isso que passa a incomodar, pode atrapalhar na higiene. Então, isso que passa a incomodar e é isso que faz elas nos procurarem. Não é o parto normal em si que faz isso, é a modificação hormonal decorrente de todo esse processo, tanto da gravidez quanto da puberdade, que modifica a anatomia dessa região. Então não é porque houve um parto normal que modificou. Entendi. Então aquela parte externa é modificada pela parte hormonal, tanto a sensibilidade do tecido quanto a produção hormonal, que pode ser um pouco mais excessiva. Mas a reconstituição desse a diminuição dos pequenos lábios é que vai devolver essa anatomia
de não ficar muito visível, não causar traumas, né? Tanto na relação sexual quanto em atividade física. E aí, uma coisa interessante, que mais uma vez, é aquela parte da psicologia cirúrgica. Ela fala, doutor, o que você fez na minha sensibilidade? Eu falo, não mexi em absolutamente nada, mexi na parte anatômica. Isso que eu queria perguntar. Aí ela fala assim, mas melhorou absurdo. Olha só, mais uma vez, a insegurança dela, causada por uma alteração anatômica, não permitia ela acessar algumas partes psicológicas dela que a fariam melhor, que a fariam se sentir melhor. E aí depois, uma vez corrigido isso, ela fala, cara, como melhorou? Por que eu não fiz isso antes? Como mudou minha vida? Entendeu? Olha só. Pois é. Interessante, porque o que me vem é justamente o oposto, né? Às vezes você faz ali uma modificação, pode ser que perca a sensibilidade, né? Mas não. Todos os relatos que aumentam a sensibilidade. E, doutor, vamos aproveitar então, né? Fala pra quem tá assistindo a gente, como é que as pessoas te encontram nas redes, pra querer... A gente tava, inclusive, comentando disso, né? De como ele tem vários vídeos no perfil dele, sobre vários temas, sobre atuação, sobre todos os processos. Então, compartilha esse caminho aí com as pessoas para quem quiser continuar te acompanhando. Nosso principal canal é o Instagram. E aí basta digitar Dr. Marcos com Calazans, Calazans, que aí vai me encontrar. E aí a gente tá também com outro perfil que é o Dr. Calazans. Também pode nos encontrar lá. Esse é um pouco mais, tentando ser um pouco mais pessoal, menos trabalho. Isso só é o nosso principal canal. Maravilha, já sabem o caminho. E tem porque, por exemplo, você me disse que começou operando o nariz, e aí agora você vai para esse universo do contorno, das mamas, da linfoplastia. Tem algum campo, assim, que você ainda quer ir, que você não foi ainda, que você tem curiosidade de mergulhar, de poder... Não, acho que eu estou bastante satisfeito com a cirurgia de contorno corporal, linfoplastia, que é a cirurgia íntima, né? E cirurgia das mamas. Eu tenho gostado bastante, acho que os resultados são muito bons e as pessoas estão se beneficiando bastante disso daí. Engraçado, porque eu tenho pesquisado muito sobre sexualidade recentemente, né? E eu estava assistindo uma palestra do Dr. Flávio Jogovati, você conhece ele? Não. Ele é psicanalista e psicoterapeuta também, psiquiatra e terapeuta também. E ele fala muito disso, assim, de como que a gente foi construindo essas diferenças dos gêneros, né? Que, por exemplo, os homens, eles foram se ressentindo com as mulheres, e aí eles foram sentindo a necessidade de ter mais domínio das posses, né? Dos recursos financeiros, do poder, né? Porque aí ele conseguia barrar, às vezes, um pouco a energia feminina, e por consequência as mulheres foram desenvolvendo esse poder, né, para poder competir à altura através da sedução, né, que está relacionado a essa coisa da forma, da beleza, né, de tudo isso. Você concorda com isso, sim? Concordo. Eu acho que eu sempre tenho uma passagem legal assim na minha vida que eu falo que mulher, ela lida melhor com as situações porque ela se utiliza desse tipo de artifício, você já notou? Quando ela quer te convencer de alguma coisa, ela fala, oi, tudo bem? É ou não é? Mexe no cabelo, mexe na ponta, não é? Ela fala, tudo bem? Nossa, eu queria tanto ver com você aquele negócio, sabe? Não é? Agora homem, quando ele quer te convencer, o que ele faz? Ele chega e conversa com o objetivo. Pode dar um presente, né? Não utilizo, não, só tento conversar objetivamente, lhe dando argumentos de alguma coisa. Te dá um presente, vou usar agora. Caixa de bombom. Doutor, tem alguma mensagem final que você queira deixar para esse podcast? Para as pessoas que às vezes têm vontade de fazer algum procedimento, mas não faz, né, por algum receio. Você tem alguma mensagem final assim para deixar para esse podcast hoje? O que eu penso com muita frequência é assim, que na verdade o que a gente conversou aqui, não sei se faz isso na cabeça de vocês. A gente conversou sobre cirurgia plástica, mas você viu que em nenhum momento foi colocado nenhum aspecto técnico da cirurgia plástica. Foi sempre assim, o que a cirurgia plástica pode proporcionar, como que ela beneficia a pessoa. Porque, na verdade, o que a gente está falando é de autocuidado, é de zelo, é da pessoa gostar tanto de si mesma, a ponto de ela querer modificar alguma coisa. E esse autocuidado faz parte da sua vida e ele tem que ser usado de forma saudável. E
quando você melhora a tua autoestima, vários aspectos da tua vida vão mudar. Então não estou falando aqui de cirurgia plástica, estou falando sobre vários aspectos que eu acho que as mulheres quando chegam até nós, eu acho que elas precisariam e precisam ter esse tipo de cuidado antes mesmo de chegar até a cirurgia plástica, que é ter um tempo consigo mesma, encontrar algumas coisas que você gosta de fazer e fazer, descansar, diminuir o teu nível de estresse, melhorar a tua saúde emocional, a tua saúde psicológica, e fazer plástica faz parte de tudo isso. Então plástica não é uma coisa unicamente que vai salvar a lavoura, né? Ela faz parte de todo esse contexto, e você se cuidar como pessoa, como mulher, e se amar desse jeito é que vai te beneficiar em última instância, né? A cirurgia plástica é apenas uma cereja nesse bolo todo, eu acho. Fico muito feliz de receber você aqui, né, da gente conversar sobre isso, assim, trazer o que mudou, trazer o pós-operatório, todas as informações que você trouxe aqui sobre a sua atuação. Seja bem-vindo a voltar sempre que tiver alguma coisa nova a respeito disso, né? Eu sempre que senti que teve uma mudança muito brusca ou tem uma facilidade, um benefício melhor, porque esse tema é muito bacana, assim. Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando, inclusive, o dia inteiro, né? Muito extenso, tem vários aspectos. Isso, então, muito grata pela sua presença, por esse podcast. E convido vocês a conferir o podcast que vai na semana que vem, que a gente vai conversar com a doutora Joyce, que também é médica, obstetra, sexóloga. Então, a gente vai falar muito sobre sexualidade e como encontrar um caminho de cura, né? De uma sexualidade potente, saudável, dentro aí da atuação dela. Então, espero vocês sempre com mais mulher. Até lá!